Dissera-se que a vida das coisas ficara estúpida diante do homem. Caiu do ar? Destacou-se da terra? Não sei. Sei que um vulto imenso, uma figura de mulher, me apareceu então, fitando-me uns olhos rutilantes como o sol. Esse trecho que você ouviu é do programa Da Estante, que propõe um momento de leitura compartilhada de contos, crônicas e também de obras completas. O Da Estante é transmitido na rádio da universidade e também está disponível em formato de podcast nas principais plataformas de áudio. Inspirado nos antigos folhetins radiofônicos, o Da Estante fez a sua estreia narrando capítulos do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, um clássico da literatura brasileira. Hoje, conversamos com a apresentadora Liz de Bortoli e a produtora cultural Mariana Sirena, do Da Estante. Elas nos contam o que motivou a criação do programa. O programa Da Estante, ele surgiu de uma junção de ideias, assim, né? Eu vinha com a ideia de gravar alguns áudios de textos literários, né? Enfim, alguns recortes ou mesmo contos e crônicas inteiros. E daí a minha chefe, a Cláudia Heinzelmann, entrou em contato comigo porque uma ouvinte falou para ela que tinha vontade, enfim, né, de escutar literatura. A gente pensou então, né, durante a semana a gente trazer um programa curtinho, de 5 minutos, em que a gente trouxesse contos, crônicas, poesias, cartas, né, textos mais curtos mesmo, trechos daí, né, de livros, não livros inteiros, e no final de semana propus, né, quem sabe a gente faz um programa num estilo de folhetim. A gente lê um romance inteiro ou uma novela por capítulos, né, assim, então a gente separaria esse romance da mesma maneira como eram publicados, né, na época dos folhetins, nos jornais, mas na rádio, né? E como a ideia então era um romance inteiro, a gente pensou, por que não também veicular isso e disponibilizar isso em formato podcast? Porque daí se você não ouve um capítulo, você não perde o fio da meada, né? Enfim, consegue acompanhar a história. Como o Da Estante começou nesse período de trabalho remoto em função da pandemia de Covid-19, toda a produção está sendo feita de forma remota a partir das nossas casas, né? Isso inclui desde a seleção dos textos, a pesquisa desses textos, até as gravações, que estão sendo feitas por meio de plataformas de videoconferência. Essa forma de produção tem sido muito enriquecedora, muito interessante, apesar da gente não estar se encontrando presencialmente, né, como seria, por exemplo, nos estúdios da rádio. Nós temos conseguido conversar, né, antes das gravações sobre a nossa forma de olhar para aqueles textos, né, sobre as nossas leituras particulares. Isso tem sido muito bacana, né? E a gente escolheu o Machado de Assis para começar porque a gente começou a nossa pesquisa no domínio público, né, no acervo do domínio público, por questões, né, de direitos autorais. Então a gente começa ali, onde tem um material muito vasto, mas ao mesmo tempo muito pouca gente tem esse acesso, né, assim, no sentido de que, bom, se a gente tem uma estante cheia de livros e muitas vezes a gente não vai para a estante escolher um livro, pegar um livro, também ter disponíveis muitas histórias, muitos livros no acervo do domínio público não quer dizer que as pessoas acessem. Então a gente pensou nisso, né, em trazer esse acervo também, né, para os nossos ouvintes também conhecerem um pouco mais do acervo do domínio público. E claro, uma das obras ali presentes era Memórias Póstumas de Brás Cubas, que tem uma história muito interessante. O Machado de Assis é uma pessoa que retrata muito bem, né, uma sociedade ali carioca, racista, escravocrata, né, assim, e ele consegue trazer essa leitura muito bem feita, né, dessa sociedade, muito irônica, sarcástica. Tinha amarguras esse tempo. Tinha os ralhos, os castigos, as lições árduas e longas, e pouco mais, muito pouco e muito leve. Só era pesada a palmatória, e ainda assim. Ó palmatória terror dos meus pueris! A Rádio da Universidade é uma emissora que, desde o seu princípio, né, há quase 60 anos, vem dedicando uma atenção especial à área da literatura, né? E é muito importante, então, criar novos espaços dentro da programação da rádio para falar de formas diferentes, né, sobre leitura, sobre livro, além de trazer entrevistas com os escritores, como acontece em outras atrações da programação. Nós pensamos que, com o Da Estante, seria legal trazer a narração em si, né, provocar
essa escuta atenta, né, ao texto literário. E isso também é uma das coisas que eu vejo, assim, dessa importância de trazer a literatura para o público, principalmente a literatura brasileira, mas não só a literatura brasileira, mas porque a literatura também é um retrato da nossa sociedade, né? Faz esse retrato, mesmo quando é ficcional, a literatura ela é feita por nós, seres humanos, então ela vai trazer muito daquilo que está na nossa volta, no nosso entorno, é uma maneira de olhar para isso né, com outros olhos. Eu vejo que a gente tem uma educação da literatura muito voltada para fazer trabalhos e muito funcional. Então a gente lê um livro pensando na resenha que a gente tem que escrever ou no vestibular que a gente tem que prestar, e muitas vezes a gente acaba se afastando daquela leitura que é uma leitura feita por lazer, por prazer, por conhecer mesmo, né? Sem o intuito de estudar e aprender necessariamente algo. E pensar que a literatura pode ser lida em voz alta e pode entrar no rádio também é uma outra experiência, né? Uma outra vivência do rádio, porque a gente está muito preso a esse modelo de rádio comercial que vai tocar música ou vai trazer notícia. E aí a gente tem, estando numa rádio pública, universitária, a gente tem a possibilidade de pensar um rádio diferente e de pensar a linguagem do rádio como algo de criatividade, de experiência, e de experiência também uma experiência literária.